24 de março de 1976. Um golpe militar derruba o governo argentino. Mais de 30 mil pessoas simplesmente desaparecem. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. 2 semanas antes da Copa do Mundo de 1978 começar, um tiro na cabeça cala para sempre o general Omar Akhtiz, presidente do comitê organizador do Mundial. Seu crime? Estar prestes a denunciar os custos absurdos e as irregularidades do torneio. O que você vai descobrir agora não é apenas futebol. É um lado obscuro e brutal do esporte, onde prisioneiros políticos foram trocados por gols, contas bancárias foram descongeladas em troca de derrotas e árbitros foram comprados para favorecer um só país. Esta é a história da Copa mais macabra e brutal da história do futebol, manchada pela corrupção, violência e um teatro sombrio que quase ninguém ousa contar. Quando o terror organizou o futebol. Para dejar oficialmente inaugurado este 11º Torneo Mundial de Fútbol Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación, el Teniente General Don Jorge Rafael Videla. Por trás de toda aquela loucura estava a verdadeira face da Copa de 1978. Uma ditadura sanguinária, usando o futebol como cortina de fumaça para esconder crimes contra a humanidade. A junta militar criou o Ente Autárquico Mundial 78, tirando da Associação Argentina de Futebol todo o controle da organização. Era o terror organizando uma Copa do Mundo. Durante o mês do torneio, pelo menos 50 pessoas desapareceram na Argentina. Enquanto o mundo celebrava os gols de Mário Kempes, a máquina de morte continuava funcionando a todo vapor. A ESMA, um dos 350 campos de concentração, ficava a apenas 10 quilômetros do estádio monumental onde seria a final. Enquanto isso, as Madres de Plaza de Mayo marchavam em Buenos Aires durante os jogos, sabendo que o mundo todo estava assistindo. Era protesto em horário nobre mundial. A FIFA exigiu transmissão em cores para o mundo, mas na própria Argentina só havia TV preto e branco. O mundo viu a Copa em cores, os argentinos não. O roubo contra o Brasil. 3 de junho de 1978. Mar del Plata. O Brasil estreia na Copa contra a Suécia. O jogo está empatado em 1-1. No final do segundo tempo, o cronômetro marca exatamente 45 minutos e 6 segundos. Nelinho cobra escanteio pela direita e Zico sobe para cabecear firme para o gol, mas o árbitro galês Clive Thomas apita ao final da partida e anula o gol. Segundo ele, o tempo já havia se esgotado no momento do cruzamento. And now we're into injury time. Nelinho's kick is a good one. It's brilliantly put in. So foi um dos maiores roubos da história das Copas. A FIFA ficou tão envergonhada que suspendeu Clive Thomas imediatamente, mas o estrago já estava feito. Em vez de uma vitória importante por 2-1, o Brasil ficou no empate. Esse resultado mudou completamente a dinâmica da classificação brasileira. Zico, anos depois, resumiu: foi o gol mais importante da minha carreira que nunca existiu oficialmente. Well, extraordinary stuff. The whistle had already gone. O acordo mais sujo do futebol. 21 de junho de 1978, Rosário. A Argentina enfrenta o Peru e precisa vencer por pelo menos 4 gols para eliminar o Brasil e garantir vaga na final. 3 horas antes, o Brasil havia goleado a Polônia por 3-1. Então, os argentinos sabiam exatamente o placar necessário, porque os jogos da última rodada não foram simultâneos. Essa foi a primeira suspeita. Na véspera da partida, o ditador argentino Jorge Videla e o secretário de Estado americano Henry Kissinger visitam o vestiário peruano, oficialmente para cumprimentar os irmãos latino-americanos, mas na prática para confirmar um acordo obscuro. Em 2012, o senador peruano Genaro Ledesma
revelou que a Argentina só aceitou receber 13 prisioneiros políticos peruanos em troca da garantia de que o Peru perderia por pelo menos 4 gols. O técnico peruano escalou o goleiro Ramón Quiroga. Só que tem um detalhe: Quiroga é argentino e nascido exatamente em Rosário, na cidade onde a partida aconteceria. Os jogadores peruanos pediram para deixá-lo no banco, mas o técnico ignorou. Argentino, aunque Kempes va a romper ahí el empate a 0 con ese magnífico tanto. El centro hacia el punto de penalti, el remate de cabeza de Tarantini. Acaba de marcar Tarantini, el segundo tanto Primeiro del partido tempo, para Argentina 2-0. Normal para quem precisava ganhar. Segundo tempo, 4 gols em 22 minutos. Kempes, la pelota que le queda muerta a Kempes y el 3-0. Acaba de marcar cuatro palo, el remate de cabeza y el cuarto tanto para Argentina. Devolverla a Ortiz, perdón, que se ha marchado y que le regala el tanto a Houseman, que acaba de hacer de esa forma el quinto. Para suponer el sexto, ahí está. Marca Luque el sexto tanto para Argentina en un tremendo error de Gorriti, Raúl Gorriti, el hombre que había saltado. Final 6-0. Exatamente o placar necessário. José Velázquez, meio-campista do Peru, afirmou anos depois: 6 jogadores do meu time foram pagos para perder. Um deles era o goleiro. O Peru tinha uma defesa sólida, concedendo apenas 6 gols em 5 jogos anteriores, mas contra a Argentina se tornou um queijo suíço e levou 6 gols em uma única partida. Após a Copa, o Peru recebeu 50 milhões de dólares, 35 mil toneladas de trigo e teve uma conta bancária misteriosamente descongelada na Argentina. O zagueiro Rodolfo Manso foi contratado por um clube argentino. Futebol, política e poder entrelaçados num dos maiores escândalos da história do esporte. Mas se você acha que a Argentina só trapaceou contra o Peru, prepare-se para a última e mais chocante revelação. A final da vergonha. 25 de junho de 1978, final da Copa. Argentina contra Holanda no estádio Monumental. Mas antes mesmo da bola rolar, a manipulação já havia começado. O ônibus da seleção holandesa foi propositalmente levado por uma rota confusa e demorada. Quando finalmente chegaram ao estádio, tiveram que esperar 10 minutos em campo sob 70 mil argentinos gritando no estádio. Guerra psicológica pura. Então inventaram uma polêmica sobre o gesso no braço de René van de Kerkhoff, que já havia sido aprovado pela FIFA. Fizeram o jogador trocar a proteção só para causar mais atraso e tensão. Anos depois, os próprios jogadores argentinos admitiram a verdade. Leopoldo Luque, artilheiro da campanha, confessou: "Com o que sei agora, não posso dizer que tenho orgulho da vitória." Rick Villa foi ainda mais direto: "Não há dúvida de que fomos usados politicamente." A Argentina venceu por 3-1 na prorrogação. Mário Kempes fez 2 gols e se tornou herói nacional. A Copa de 1978 mudou para sempre as regras do futebol mundial. Por causa das suspeitas do 6-0 contra o Peru, a FIFA determinou que todos os jogos da última rodada devem ser disputados simultaneamente, uma regra que vale até hoje. A Argentina conquistou seu primeiro título mundial, mas carrega para sempre a mancha dessa vitória. Décadas depois, investigações continuam tentando revelar a verdade por trás daquele torneio sombrio. E você, o que acha? Foram coincidências ou um esquema organizado para manipular uma Copa inteira? Uma coisa é certa: essa Copa provou que o futebol pode ser usado como arma política e que algumas vitórias custam muito mais do que gols.